Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma classe de pronomes que é muito fácil de se usar. O nome desses pronomes são pronomes reflexivos, certo? Os reflexive pronouns em inglês. Então, cada um desses pronomes reflexivos, que são esses pronomes que estão aqui na segunda coluna, eles têm relação direta com os pronomes pessoais que nós já conhecemos, né? Esses pronomes que estão na primeira coluna, que é o eu, você, né? Então, temos o I, you, he, she, it, we, you, they. Temos primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda, terceira pessoa do plural, né? Lembrando que he, she e it, tudo isso aqui é terceira pessoa do singular. É porque, né, muitas vezes essa apresentação, né, mostra eles em linhas diferentes, né? E dão a impressão de que nós temos mais de uma pessoa, né? Mas nós só temos 3 de cada, 3 do singular, 3 do plural. Então, a partir do we, nós temos as 3 do plural. Da mesma forma no singular. Então, tem o primeira, segunda, he, she, it, terceira pessoa do singular. Isso vai valer para todos os pronomes que têm relação com esses pronomes pessoais. Eu, você, certo? Pronomes pessoais se referem a pessoas. Eles são muito usados, né, principalmente os pronomes de terceira pessoa, o ele, ela, até para você substituir nomes de pessoas. Mas nós temos outros pronomes, por exemplo, nós temos os pronomes possessivos, né, que são aqueles pronomes que indicam posse, por exemplo, meu, minha, teu, tua, dele, dela. Todos esses pronomes, eles têm relação direta com os pronomes pessoais. Por exemplo, quando eu digo que uma coisa é minha, eu quero dizer que ela pertence a quem? A primeira pessoa do singular, eu. Quando eu digo, por exemplo, que uma coisa é dela, né, que é um pronome que indica posse, eu quero dizer que isso pertence a quem? A ele? A nós? Não, se é dela, pertence a she, pertence a ela, certo? Então, sempre vai ter também essa mesma ideia de primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Não é só relacionado aos pronomes pessoais, mas a todos os outros pronomes que têm relação com esses pronomes pessoais, certo? Por exemplo, os possessivos. Então, pessoal, eu, você, ele. Possessivo, meu, teu, dele, certo? Porque indicam posse. Então, esses pronomes aqui, né, como eu falei, eles não são possessivos, eu só estou dando mais um exemplo de uma classe, eles são pronomes reflexivos. Então, eu só vou usar, por exemplo, o myself, quando na frase, o sujeito da frase for o eu, certo? Aí eu vou usar o myself. Eu só uso yourself quando o pronome, certo? O sujeito na frase é you, certo? E eu uso, consequentemente, só o himself se o sujeito for he. E qual é a tradução desses pronomes reflexivos? A tradução desses pronomes reflexivos tem aqui do lado, né, certo? Às vezes você vê mais de uma tradução também, certo? Mas, assim, essencialmente é como se fosse aquele ME, por exemplo, aqui para o eu, certo? Aqui o myself é como se fosse aquele me, certo? Me. Por exemplo, quando eu quero falar, por exemplo, olha, eu me feri. Então, seria esse me. Mas dá para a gente traduzir também como mim mesmo. Eu feri a mim mesmo, certo? Eu próprio me feri. Por isso que eu disse que a questão da tradução às vezes pode variar. Porque acontece que às vezes numa língua a gente só tem uma forma de dizer uma coisa e na outra língua eu posso expressar essa mesma ideia de várias formas, certo? É o que acontece. Mas por que esses pronomes recebem o nome de pronomes reflexivos? Porque eles dão a ideia de que você vai praticar uma ação e essa ação ela vai refletir em você, ela vai recair sobre você, certo? Para deixar aqui mais claro, eu vou dar esse exemplo aqui, certo? Por exemplo, essa primeira frase aqui diz I cut the cake. I cut, o verbo cut é o verbo cortar. Ele se escreve sempre da mesma forma, então essa frase ela pode estar no presente ou no passado, né? Eu vou ler aqui como se estivesse no passado. Então, eu cortei o bolo. Quase toda oração em inglês você vai ter um sujeito e você vai ter um objeto. O sujeito é um e o objeto é outro, certo? Então, geralmente, por exemplo, você faz uma ação e vai recair sobre uma pessoa, então sobre uma coisa mesmo, certo? Apesar de que quando eu estou falando sobre objeto aqui, não é objeto no sentido de ser inanimado, pode ser uma pessoa, certo? Objeto é o contrário de sujeito, certo? Então, eu falo, por exemplo, I cut the cake, eu cortei o bolo.
Mas eu posso dizer assim, eu cortei, sei lá, alguém, né? Que seria um ato ruim. Mas só para exemplificar, né? Eu cortei, sei lá, João, né? Sem querer, né? Foi um acidente, eu cortei. Então, eu fui o sujeito dessa ação. Eu cortei alguém. Eu também posso cortar uma coisa, um objeto. Eu cortei o bolo, né? Eu posso cortar um pedaço de papel. Mas se eu disser assim que eu me cortei, eu cortei a mim mesmo, certo? Então, eu vou usar o que? Os pronomes reflexivos. Então, é isso, pessoal. Os pronomes reflexivos, eles servem para que você fale de ações que recaem sobre você mesmo. Só que aí a lógica é o seguinte, eu só uso myself com I, porque eu vou dizer que eu cortei a mim mesmo. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, ele, he, e usar o myself ainda. Eu vou ter que usar o pronome correspondente ao ele, né? Para dizer que ele cortou a si mesmo, né? Eu cortei a mim mesmo ou a mim mesma. Eu cortei a mim, eu me cortei, né? Português dessas várias possibilidades. Então, ele se cortou, ele cortou a si mesmo. Se fosse na primeira pessoa do plural, nós nos cortamos, né? Seria esse nos. Nós cortamos a nós mesmos, nós próprios nos cortamos. Então, tudo dá mais ou menos a mesma ideia de algo que eu fiz e recaiu sobre mim mesmo. Então, eu vou usar, certo? Então, o que a gente vai ter que aprender essencialmente? Vai ter que lembrar, assim, olha, de cada uma dessas formas. Então, aqui, ó, com I, eu uso myself, né? Para dizer que, por exemplo, eu me cortei, certo? Só dando um exemplo lá da frase que eu já falei. You yourself. Então, você se cortou, certo? Pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro verbo. Se for ele, então vai ser o himself, certo? A pronúncia é himself. Que a gente tem o que? O herself, certo? Que se refere a ela. O itself que se refere a it, que vai ser assim usado em poucas situações, certo? O ourselves vai ser o nós, né? Então, aqui vai ser o nós mesmos, a nós, certo? E yourselves se refere ao you no plural. Olha só, aqui vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma diferença do you em relação a singular e plural. Os pronomes pessoais não tem. Você e vocês se escreve do mesmo jeito. Os possessivos também, teus e tuas, né? Quando eu me refiro a uma pessoa, então a mais de uma pessoa. É o your, sempre do mesmo jeito, certo? Tanto para singular como para plural. Já aqui nos pronomes reflexivos, a gente vai ter uma relação diferente. Então você mesmo, né? Quando eu estou falando só de uma pessoa, a ti mesmo é o yourself. Agora, quando eu estou falando de um grupo de pessoas que eu falo, olha, vocês mesmos, é o yourselves, certo? Então, tem essa diferença de singular e plural. E, finalmente, o themselves se refere a eles. Então, quando eu quero dizer eles mesmos, certo? Né? Aqui mais uma vez uma tabela, certo? Então, tem aqui as possíveis traduções, como eu falei, a mim mesmo, me próprio, né? Um exemplo de frase, I looked at myself in the mirror. Eu olhei, né? Eu me olhei no espelho. Eu olhei a quem? Eu podia ter olhado a qualquer objeto, mas no espelho a gente se vê, né? A gente reflete, então a gente se vê. Então é como se eu me vi no espelho, eu não vi outra coisa, certo? Então eu pratiquei a ação de ver e o que foi visto por mim? Não outra coisa, mas eu mesmo. Por isso que não faz certo sentido eu usar qualquer outro pronome a não ser um pronome reflexivo. Então, quando eu me refiro a ações que eu mesmo pratiquei e eu sofri essa ação, certo? Então eu vou ter que usar um pronome reflexivo. Mais um exemplo aqui com he, ó. He doesn't take care of himself. Ele não se cuida, ele não toma cuidado de si mesmo, certo? Então, ele é o sujeito que não toma cuidado de quem? Não de outra pessoa, mas dele mesmo. Então, com he, eu sou obrigada a usar o que? O himself, certo? Então, aqui o exemplo que eu já passei. Mais um exemplo de frase. The boy cut himself with a knife, né? O garoto se cortou com uma faca, né? Mais um exemplo com o verbo cut, certo? Ele cortou a si mesmo com uma faca. Aí vai ter também uma questão onde, às vezes, esse pronome ele pode ser necessário ou desnecessário. Por exemplo, nessa frase aqui ele é essencial, porque eu quero dizer que alguém praticou uma ação e essa ação recaiu sobre essa própria pessoa. A pessoa se cortou a si mesma. Se eu tirar esse himself, a frase vai ficar sem sentido. Seria o garoto cortou com uma faca. Aí você perguntaria, o que o garoto cortou? Ou seja, eu preciso dessa informação, certo?
Ele poderia ter cortado um bolo, ele poderia ter cortado, sei lá, qualquer outra coisa, mas aí no caso ele cortou a si mesmo. Então eu preciso do himself para saber o que foi que ele cortou. Então ele é essencial. Então quando ele é essencial, ele sempre vai vir depois do verbo. Então você vai ter o sujeito, que pode ser um dos pronomes que eu mostrei, o eu, você, ele, ela, né, I, you. Mas às vezes a gente sabe que pode aparecer um nome de pessoa, uma designação, por exemplo, o menino, né, o garoto, poderia ser o homem, a menina, a professora, o aluno, né, são sujeitos. Então você, logo depois do sujeito, você tem o verbo. E aí logo depois do verbo vai vir o pronome reflexivo. Então ele é essencial quando ele tem, né, essa ideia de que a ação recaiu sobre você mesmo. Mas nem sempre ele é essencial. Por quê? Porque às vezes ele só tem uma função que é chamada de função enfática. Então ele está aqui só para enfatizar. É tanto que a tradução dele pode ser assim, próprio, mesmo. Exemplo, Amanda wrote the letter herself. Amanda escreveu a carta ela mesma. Ela mesma escreveu a carta, certo? E aí esse pronome, quando ele vem assim, ó, no final, herself, certo? Ou ele vem, ao invés de vir depois do verbo, por exemplo, o verbo escrever, né? Como ele veio aqui, olha, depois do verbo cortar. Eu tenho a pessoa, que é o menino, o verbo cortar, e tenho o himself, né? O pronome reflexivo depois. Aqui não, aqui ele está logo depois da pessoa, o verbo está bem aqui, certo? Então, quando ele vem logo depois da pessoa, ou seja, antes do verbo, que no caso aqui é o verbo escrever, certo? Ou então ele vem lá no final, dessa forma aqui, certo? Ele não é essencial, porque ele só quer chamar a atenção. Olha só a tradução em português. A própria Amanda escreveu a carta. Eu poderia dizer que Amanda escreveu a carta. A frase ainda teria um sentido completo. Quando eu digo que a própria Amanda, certo? Ela mesma fez isso, eu só quero chamar a atenção para quem praticou essa ação. Olha, eu mesmo falei com ele. Mas eu poderia dizer só eu falei com ele, certo? Então, quando aparece esse sentido de mesmo, próprio, na verdade o pronome ele tem uma função diferente, ele não é essencial, certo? Apesar de que eu tenho que ter esse cuidado de usar o pronome correto, né? Eu estou usando herself porque Amanda equivale a she. Ela é o pronome correto. Eu não posso colocar myself, yourself, por exemplo. Myself eu só uso com eu, certo? Mas aqui ele não é essencial. Ele é essencial quando ele vem logo depois do verbo. Então, se ele vem assim, ó, no finalzinho, ou ele vem logo depois da pessoa, ele não é essencial. É o que a gente vai chamar de função enfática, ok? E às vezes ele também pode aparecer, certo? Depois dessa palavrinha by, certo? Uso do by antes do pronome reflexivo. Então, por exemplo, did you go to school by yourself? Aí ele vai ter um significado meio estranho, né? Porque não tem nada a ver com o que a gente viu. Ele vai significar simplesmente sozinho, certo? E ele é essencial também, tá? Ele tá no final, certo? Lá eu só tô tentando dar uma dica, mas nem sempre, né, se aplica. Mas qual vai ser a diferença daquele lá que eu mostrei, né? Desse aqui, que eu disse que poderia vir tanto logo depois da pessoa, como tá Amanda herself, Amanda própria, Amanda mesma, né? Ou lá no final da frase, a diferença é que aqui eu tenho esse by, que vai indicar que tem uma coisa diferente. Então, toda vez que aparecer o by antes de qualquer um desses pronomes, por exemplo, do myself, do yourself, do herself, então vou dizer by myself, by yourself, significa sozinho. Todos eles, não importa qual, né? Se é o referente a mim, a você, a ele ou ela, vai significar sozinho. Mas da mesma forma eu vou ter o cuidado. Ó. Por que eu estou usando yourself? Porque aqui é you, certo? Tem que ter essa concordância. Eu não posso usar o pronome errado, certo? Então, aqui ele já tem essa tradução que é um pouco estranha, mas é essencial. Aqui mais alguns exemplos, por exemplo. Are you by yourself at home? Você está sozinho em casa, né? Ó, porque tem esse by, aí antes do pronome reflexivo yourself. Então, eu sei que ele vai ter uma tradução meio estranha que significa sozinho, certo? Mas, ó, mais uma vez, ó, yourself concorda com you. Aqui diz que they blame themselves for the failure. Eles se culpam pelo fracasso. Eles se culpam pelo fracasso. Então, eles culpam a quem? A eles mesmos. Aqui esse pronome é essencial e está seguindo a regra. Eu tenho a pessoa, o sujeito, eu tenho o verbo e agora eu tenho o quê? O pronome reflexivo themselves, para dizer que eles culpam eles mesmos. Eles se culpam, certo? Eles se culpam, é essencial. Se eu retirar vai ficar eles culpam pela falha. Quem? Quem que eles culpam? Eles podiam culpar outras pessoas, alguém.
mas eles culpam eles mesmos. Agora já preste atenção nessa última frase, vê como o pronome aqui não é essencial e como ele está exatamente onde eu falei. Ou ele vai vir lá no final e não vai ter esse by, certo? Quando ele não é essencial, com by ele é essencial, certo? Mas se ele vem lá no final e não tem esse by, ou se ele vem logo imediatamente depois da pessoa, do sujeito, eu botei agora até um nome de pessoa, certo? Daniel himself told me, certo? Então, Daniel himself told me significa o Daniel, né, mesmo me contou, né? Ou então o próprio Daniel me contou. Eu poderia só dizer que Daniel me contou. A frase ainda tem um sentido completo. Por que é que eu digo ele mesmo, ele próprio? Só para chamar a atenção, foi ele mesmo. Eu estou enfatizando o sujeito dessa ação, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Vocês podem voltar esse vídeo, né, para ver essa explicação, né, mais de uma vez, caso vocês não tenham entendido, mas vocês vão ver que o exercício que eu passei, certo, no Google Forms, está baseado nessa explicação. Inclusive, tem até uns exemplos que estão repetidos, então qualquer coisa vocês voltem esse vídeo, certo, para ver. E é isso, pessoal. Take care, bye bye.